Bom dia, boa tarde, boa noite. Você também é adepto da filosofia de visualizar o futuro que deseja ter? Pois a minha entrevistada desta semana, desde os 15 anos, já sabia que queria fazer um curso superior na área de informática. O detalhe é que ela nunca havia colocado as mãos em um computador e sequer havia internet comercial no Brasil naquela época. O ano era 1989, mas a cabeça já estava no futuro. A fim de realizar seus sonhos, ela se mudou para longe de seus pais, estudou em diversos turnos simultaneamente e até mesmo encarou a morte inesperada de seu pai aos 17 anos. Hoje ela é mestre, analista legislativo na área de governança de TI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, escritora, mãe, coach e professora aqui no Gran Cursos Online. Converso com a imparável Patrícia Quintão. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui hoje em nosso canal. Olá, Gabriel. É uma honra participar aqui com você, né, desse momento. Você que é um exemplo de liderança para todos nós, né? E eu me sinto com bastante gratidão aí por pertencer a essa equipe, né, esse time do Gran Cursos Online. Tá? Então, vai ser um prazer contar um pouquinho da minha história para você e para todos os nossos alunos. Agora, antes de iniciarmos nossa história, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, um novo vídeo, uma nova entrevista, um novo testemunho imparável. Não perca. Professora Patrícia, como foi esse começo da sua história, sabendo que gostaria de estudar informática na universidade antes mesmo de colocar as mãos em um mouse pela primeira vez? Bem, Gabriel, tudo bem? Então, eu nasci na cidade de Nova Era uma cidade do interior de Minas, e desde criança, né, eu tive uma infância bem na fazenda, com os meus pais, e enfrentei um certo desafio para sair de casa e poder estudar fora. Bem, a minha mãe, bem tradicional, professora, ela tinha como sonho ter a filha dela fazendo o curso de magistério. Bem, no ano em que eu me matriculei no curso de magistério, o curso ele teve uma ampliação da sua carga horária, passou para 3 anos, e eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu já tinha um objetivo de vida que era sair de casa, ir para uma universidade, cursar um curso superior, né, de bacharelado em informática, e depois me desenvolver aí dentro aí da minha carreira. Apesar de nunca ter tocado em um computador, né, a minha família era muito humilde, eu não tive, né, essa oportunidade, e também o computador não era acessível a todos, né? A gente fala aí de um período antes da abertura da internet para uso comercial. Nessa época, os computadores 286, 386, né? Eles não eram de tão fácil acesso assim. Bem, mas a Patrícia, ela é sonhadora, então ela tinha sempre um objetivo de vida e nada, né, a fazia esquecer dos seus objetivos e seguir em frente. Bem, ela começou a cursar fazer o curso de magistério durante a manhã. À noite eu fazia o curso de contabilidade, porque eu conseguiria formar mais cedo, né? E aí ser liberada posteriormente para enfrentar esses outros desafios. Eu fiz o segundo ano, e aí no final do segundo ano eu chamei os meus pais para conversarem e falei que não era nada disso o que eu queria, né? Eu estava perdendo tempo para atingir esse objetivo desejado ali naquela estrutura, e eu queria já partir para um terceiro ano integrado em uma cidade universitária. Eu tinha um namorado na época que estudava em Viçosa, então eu conheci a Universidade Federal de Viçosa, me encantei por ela, né? E aí, para lá eu fui, né? Eu me mudei para Viçosa, fui juntamente com a minha mãe, arrumei uma segunda mãe, onde eu morei durante todo o período do meu curso. Eu dormia, eu tinha um quarto com uma mesinha de estudos, uma porta de armário para as minhas roupas, uma mesinha, e era ali que eu passei, né, todo esse ano e toda a trajetória do meu bacharelado. E aí, com pouco tempo de faculdade, ocorreu um acidente fatal com seu pai, né? Isso Desestabilizou os seus estudos, seus planos. Como foi este período e como foi depois o retorno ao seu projeto ali de vida profissional?
Bem, quando eu finalizei o terceiro ano integrado, eu enfrentei a maratona dos vestibulares. Eu fiz o vestibular na Universidade Federal de Viçosa. Na UFMG a data coincidia, então eu não pude fazer a prova em BH. Mas eu fiz nas particulares de Belo Horizonte. Na verdade, eu fui aprovada em todos eles e eu escolhi a Federal em Viçosa. Bem, no primeiro mês do meu curso na universidade, eu tive um incidente de família. O meu pai ele caiu de um pé de manga, fraturou um crânio e morreu na hora. Então, assim, ele teve traumatismo craniano, ele deu o último suspiro e nem para o hospital ele pôde ser levado, porque já foi uma morte ali naquele instante. Nesse momento, eu estava na faculdade, na universidade, né, em sala de aula, e quando me encontraram, eles disseram que havia acontecido um acidente com meu pai, que eu poderia esperar o pior, mas eu nunca na minha vida imaginaria que fosse uma morte. Eu viajei, retornei para minha cidade natal, para Nova Era, e quando eu cheguei lá, o velório acontecendo, aí caiu a ficha e eu vi que realmente, né, aquilo ali se tornou realidade. Bem, passado o velório, eu fiquei em casa uns 25 dias, e aí eu decidi, eu falei, mãe, como eu fazia contabilidade, meu pai era comerciante, a minha mãe era professora, falei, mãe, eu vou voltar, né? Eu vou sair de Viçosa, volto para Nova Era, vou te ajudar nos negócios do meu pai e ajudar a criar minha irmã, que nessa época eu tinha 7 anos, eu com 17 e ela 7. E aí, tudo bem, a gente segue a vida e vamos em frente. A minha mãe fala justamente assim, ó, não, né? Vá atrás dos seus sonhos, vá em frente. Você tem um futuro lindo pela frente, né? E você não vai desistir. E eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E eu conto sempre essa história porque ela foi marcante, né, na minha trajetória. E a minha mãe, como eu, ela é muito guerreira, ela é muito sábia, ela soube conduzir toda a situação. Ela continuou lecionando até se aposentar, continuou cuidando dos negócios do meu pai e eu fui à luta, né? Então eu coloquei a minha mochila nas costas, peguei o ônibus, voltei para Viçosa e lá eu tive também um apoio excepcional de todos os amigos de faculdade, dos professores. Então, os meus amigos de turma, né, era uma turma praticamente masculina, eram pouquíssimas mulheres nesse curso, e eles me acolheram. Eles iam comigo para a universidade, para a biblioteca, né, estudar, me mostrar aqueles conceitos iniciais de programação, de algoritmos, conceitos que são importantes para eu seguir adiante no meu curso. Então, essa base, né, foi toda aí com essa ajuda dos meus colegas, e com isso eu consegui recuperar as aulas perdidas e seguir adiante, né? Em qual momento apareceram os concursos públicos? Bom, como eu estava, né, nessa situação, a minha mãe, né, precisando aí de um auxílio, eu falei, então eu vou agir, né? Além de fazer o meu curso de bacharelado em informática, eu vou começar a fazer estágios ou concursos. E aí surgiu um estágio na Associação dos Municípios de Viçosa. Eu era auxiliar de uma analista de sistemas, né? Mas por lá eu fiquei uns 45 dias, quando surgiu um concurso. O meu primeiro concurso na vida foi com 18 anos. Era um concurso para escriturária no BENGE, que é o Banco do Estado de Minas Gerais. Eu fiz esse concurso, fui aprovada, e aí veio um outro desafio, que era conciliar o trabalho no banco com o meu curso superior, em bacharelado, né, que hoje é Ciência da Computação, na Universidade Federal. Não foi nada fácil, foi bastante desafiador, então eu tive que conciliar essas duas coisas. Até então eu tinha uma bicicleta, eu ia para a faculdade de bicicleta, e aí eu arrumei um carrinho que era do meu pai, levei esse carro para Viçosa, e trabalhava de manhã no banco, saía da faculdade, do banco, ia para a faculdade, assistia às aulas. Às vezes eu voltava, porque eu trabalhei também nessa parte de compensação, então eu ficava à noite. E eu chegava em casa e ia estudar ainda as disciplinas do curso. Eu segui isso, né, essa trajetória aí por muito tempo, mas eu sempre fui muito determinada, eu tinha muitos pensamentos positivos,
né? Hoje isso faz parte do meu dia a dia. Tem até um livro aqui que eu estou com ele hoje lendo, A Felicidade Autêntica, que fala sobre essa psicologia positiva que me motivava e me levava adiante, né? Nesses desafios. Eu não media esforços e eu não escutava, né, as pessoas falarem: ah, como é que você faz isso tudo? Né? Você é maluca? Aquelas crenças limitantes que chegavam, era como se eu criasse um firewall com várias regras, né, e deixava passar somente o que era importante e significativo. A gente é a média aí das 5, 6 pessoas com as quais a gente convive. Eu procurava conviver com pessoas positivas que me levavam para o alto e que me davam essa força, né, e motivação para crescer. Bom, no último ano do meu curso, eu como escriturária ainda, né, eu fazia 3 vezes o meu salário em vendas, né? Então eu ganhei uma campanha de seguros no banco e eu fui convidada pelo superintendente nessa época para me mudar para Juiz de Fora, para eu poder trabalhar na superintendência do banco, né? Na área de informática, assim, mas não oficialmente como analista de sistemas. Eu iria fazer atividades, né, direcionadas ao que eu havia aprendido no curso, mas isso já era um upgrade na minha carreira, né? Na área de tecnologia da informação. E para lá eu fui, né? Só que eu tinha que fazer uma viagem de 2 horas para ir de Juiz de Fora a Viçosa, poder assistir às aulas na faculdade. Eu não consegui assistir todas as aulas, e na minha bibliografia de final de curso, os meus amigos falaram que eu era uma aluna virtual, mas virtualmente dedicada, né? Apesar de não assistir todas as aulas, eu estudava muito, né, por conta própria, e consegui finalizar com chaves de ouro o meu curso. E aí, como é que foi depois a sua trajetória como concurseira e no serviço público até chegar ao cargo que ocupa hoje? Bom, então, quando eu me formei, então, em 96, né, eu decidi sair do banco, porque eu via que no banco eu não poderia desenvolver uma carreira na área de tecnologia da informação, como analista de sistemas. Então, a partir dessa época, eu comecei a fazer outros concursos públicos, como, por exemplo, o concurso da Prefeitura de Juiz de Fora, depois eu fiz para a Cesama, em seguida eu fui trabalhar numa multinacional na área de telecomunicações, eu saí de BH e fui para o Rio de Janeiro. Em paralelo a esses concursos, então eu tinha como objetivo ter um cargo público, né, em alguma instituição, e em paralelo eu fui desenvolvendo a minha carreira. Então eu fiz uma pós-graduação na área de gerência de informática. Em seguida, eu já engatei em cursos para fazer a certificação Microsoft System Engineer, era na área de redes. Eu fiz eram mais de 6 provas, eu fiz todas elas e consegui obter a certificação, que me ajudou até nessa multinacional a conquistar uma vaga com 23 anos, né? Concorrendo aí com pessoas mais idosas, com bastante experiência, e eu, né, recém-formada, mas com uma pós-graduação e a minha certificação no currículo. Eu não parei por aí, né? Eu continuei, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de ler, né, e me atualizar. Fiz uma seleção para o mestrado na COP, no programa de Engenharia de Sistemas e Computação da UFRJ, e, para minha surpresa, eu fui aprovada. E aí surgiu um outro problema, porque eu trabalhava em uma multinacional e ela não me liberava para poder assistir às aulas. Então, eu morava em Juiz de Fora, trabalhava na Metrorrede em Juiz de Fora e precisava assistir às aulas no Rio de Janeiro. Nessa época, a Patrícia, né, buscando aí solução, né, para os problemas e desafios aí da vida, ela começa a trabalhar em turnos, em 12 por 36. Então, eu virava noites trabalhando. Isso, na verdade, eu ficava num plantão no centro de gerência da rede, mas nesse plantão eu acompanhava todos os processos e conseguia ainda ter alguns momentos de estudos. E aí eu trabalhava dos meus amigos que me substituíam nos dias de aula
Eu trabalhava para eles nos feriados, né? Na Semana Santa, no Natal, Ano Novo, e eles Pegava as piores datas, né? de aulas, isso. Mas, assim, para mim, eu faria tudo novamente, né? Foi um período limitado de tempo, mas que me deu uma base maior, me abriu um leque para eu poder depois começar a investir mais na carreira como professora, né? Professora em cursos de graduação e de pós-graduação, hoje ainda grandes cursos, né? E com milhares de alunos aí por todo o Brasil. Foi muito gratificante. E aí, depois de um determinado momento, eu resolvi voltar para Juiz de Fora, então eu pedi demissão dessa multinacional. Eu já tinha defendido a minha dissertação do mestrado e eu retorno para Juiz de Fora, concursado, fiz outros concursos e comecei a dar aula na Faculdade Estácio de Sá. Inclusive, um caso interessante aí, que na faculdade eu fui a professora do Érico, né, que está aí com você diretamente. Então, ele me conhece desde essa época, né, quando eu lecionava disciplinas do curso de Sistemas de Informação. E para outros cursos também, né? Sim. A Patrícia é isso, ela tinha um cargo público, ela fazia pós-graduação, mestrado, investia na sua carreira em certificações técnicas. Eu fiz uma formação na área de coaching também, da Sociedade Brasileira de Coaching, e eu conquistei a minha independência financeira, né? Eu tinha um salário bacana, eu tinha a minha estabilidade, eu já tinha comprado meu apartamento, eu já tinha feito o meu primeiro 1 milhão, né? Mas eu não tinha tempo, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha tempo para cuidar de mim, Patrícia, e para pensar sequer em ter um filho nessa época. Logo depois, eu mudo para Belo Horizonte, eu fiz vários concursos para eu conseguir fazer essa mudança, né, de Juiz de Fora para BH. Passei na Infraero, na Dataprev, Prodenge, Prodabel. Então, inicialmente, eu assumi na Prodabel. Inicialmente eu fui para a Prodenge, depois para a Dabel, e aí nesse meio tempo eu casei, né? Eu tive um filho. Quando eu estava com 2 meses de gravidez, o meu marido ele teve um acidente, ele quase ficou tetraplégico. Depois o meu filho nasceu e logo depois eu tive a minha mãe em tratamento de câncer. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram, mas em momento nenhum eu perdi a minha fé, eu perdi a minha esperança, né? Em cada uma dessas dificuldades, por incrível que pareça, eu me fortalecia. E eu, assim, buscava a criatividade para inovar e vencer, né, todas essas situações. Quando eu cheguei no meu limite, sem tempo para cuidar da mãe, do filho, eu falei, meu Deus, eu preciso de um concurso para eu trabalhar 6 horas. Né? E aí surge a Assembleia Legislativa de Minas na minha vida. Eu não tinha tempo para estudar para a Assembleia, eu preparei os alunos para esse concurso e os outros e vários outros. Então, eu tinha toda a experiência técnica, a base técnica para fazer a prova, mas eu precisava estudar as outras disciplinas. Então, eu chegava em casa, né, cuidava do filho, marido, casa, mãe, e todas essas coisas, né, que permeiam a vida de uma mulher. E quando todo mundo ia dormir, eu estava lá me debruçada nos livros estudando, né? O pouco tempo em que eu consegui foi suficiente para eu conseguir a minha aprovação. Mas o concurso ele começou a chamar, né, as pessoas e eu fui ficando. No último mês, aí, depois que o concurso teve o prazo, né, validado, né, por mais 2 anos, no último mês aí de validade do concurso eu fui chamada. E para mim foi como se eu fiquei sem acreditar, foi um milagre na minha vida, né? Então a gente, na verdade, tenta solucionar os problemas, né? Enfrentar esses problemas, sendo positivo e seguindo em frente. E a coisa aconteceu, né? E de repente a minha vida muda, né? Eu tenho uma maior estabilidade financeira, tenho tempo para cuidar da minha família, da minha mãe em tratamento. Começo a ter mais qualidade de vida e de repente eu me divorcio também,
né? Aí vem uma outra pancada, eu entrei em depressão por 2, 3 meses. Eu fiz um auto-coaching comigo, utilizando tudo que eu aprendi e mais ajuda de terapias. Aí eu voltei à tona novamente. Quando eu volto uma mulher bem mais forte ainda, né? Assim, apta a enfrentar mais com essa voracidade, né? Os desafios. Sim. E cuidar mais de mim durante toda, né, essa trajetória. Qual dica você daria para quem hoje está numa situação similar à que você estava antes, de trabalho, estudo, filho, cônjuge? Como conciliar tanta coisa e se preparar para concurso? Bem, eu sempre procurei materializar os meus sonhos. Então, quando eu pensei, por exemplo, em comprar o meu apartamento, eu olhei várias alternativas, entrei no apartamento que eu gostei e eu falei, é esse. Né? Agora eu vou construir o meu plano de voo para eu poder chegar lá, né? E ter esse sonho sendo realizado. Então, eu tinha um mural dos sonhos, que era o meu combustível para eu poder seguir em frente. Eu falo com os meus alunos no coaching, você pode ter, por exemplo, um contra-cheque, uma foto, algo que te lembre diariamente, né, desse seu sonho de vida, para você poder, né, desenvolver as atividades para poder chegar lá. O não parar, né, em frente às adversidades e ao desânimo. Então, esse é um grande segredo do sucesso. A gente passa por várias tempestades, por várias dificuldades. Todo mundo tem todo tipo de dificuldades, né? Não é só aquela vida que às vezes a gente vê nas redes sociais. Por trás a gente tem uma série de problemas, né? E a gente precisa enfrentar isso com a cabeça erguida. E não ficar se comparando com outras pessoas, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada. Eu tive grandes líderes pela frente, né? Em vários momentos da minha vida. Esses líderes fizeram muita diferença, me deram conselhos e eu sempre procurei me projetar e ver as coisas legais que aconteciam e o porquê que elas aconteciam. Né? Então, assim, ter um plano de voo, você só não vai passar em concurso público se você desistir. Se você continuar firme nessa caminhada, cada vez você vai ter mais soldados a seu favor na sua batalha. Né? A fila, uma hora, ela diminui e você chega lá. Eu tive mais de 20 aprovações em concursos. Eu procurei sempre fazer concursos na área de tecnologia da informação. Então, por exemplo, Ministério Público, SERPRO, Prodabel, Prodenge, TRF eu passei, quando eu passei era para assumir no Rio. Eu tinha acabado de sair do Rio e retornar para o Juiz de Fora, então eu não assumi o meu cargo, mas não me arrependi e fui construir a minha carreira em outras, né, arestas. Eu queria mais ser professora, eu fui professora substituta na UFJF, fui professora no Instituto Federal e assim por diante. Então, eu acho assim, a vida, então, ela é enfrentar e solucionar problemas. A gente precisa ser positivo e seguir em frente. Alguns livros que eu tenho de cabeceira, né? O Segredo, que sempre me acompanharam. Felicidade Autêntica, eu acho que a gente precisa, né, a todo momento, estar aí fazendo uma leitura mais enriquecedora que nos leva para frente, né, e nos coloque em uma posição que você consiga se diferenciar. E falando em tempestade, qual é a sua dica para quem hoje está muito tenso, vivendo toda essa incerteza do mundo, com a pandemia, com algumas provas seguradas? Houve uma retomada, né, agora, acho que vai ter uma grande retomada em breve, mas o que você sugere para que essa pessoa que nos acompanha, que às vezes está desmotivada, todo esse contexto, consiga fazer como você fez, seguir em frente? Sei que você já deu algumas dicas, mas qual seria o seu conselho final matador ali para esse possível imparável aí que está nos acompanhando? Pois é, tudo passa, né? Então, aquela pessoa que realmente vai conseguir concretizar o seu ideal, que é a aprovação no concurso público, ela só vai chegar lá se ela fizer algo agora, né? O concurso ele não vai cair do céu.
mas se ela continuar mantendo esse ritmo, essa disciplina, essa persistência, obter materiais, né, diferenciados e um estudo também que lhe dê essa base necessária para realizar as provas, aí eu tenho certeza de que daqui a pouquinho ela já vai começar a colher esses frutos de toda essa dedicação, né? Então, faça agora, não deixe para depois, pense em você, não se compare com os outros, né? Veja a sua situação, o que você precisa fazer para mudar a sua situação de vida, qual é o seu grande sonho, deixe isso bem materializado aí para você, né, de forma que você consiga, né, almejar os resultados desejados. Eu sempre falo que nós somos capazes de fazer tudo, de fazer com que todos os nossos sonhos e desejos se tornem realidade. Mas basta trabalhar muito para isso, né? Ter persistência, perseverança, confiar em Deus, principalmente, e paciência que a gente chega lá um dia. Professora Patrícia, muito obrigado aqui pela conversa, pela presença, parabéns pela história, obrigado também pela parceria aqui no Gran Cursos Online, você que está a todo vapor aí nos PDFs do Gran, os alunos adorando. Sim. Uma alegria muito grande para a gente poder contar com o seu talento, com o seu trabalho. Ok, com muita gratidão mesmo que eu ingressei nesse time do Gran Cursos Online. É um time diferenciado, inovador, né? Eu já passei por outras instituições e eu vi realmente no Gran Cursos uma família. Desde o momento em que eu crio conteúdo, eu envio esse material para publicação, eu tenho toda a equipe lá da coordenação, né, nos apoiando e auxiliando aí nesse processo. O contato com o aluno, a ouvidoria, eu tiro o chapéu para você, Gabriel, e para toda a sua equipe, né? E me sinto honrada em participar dessa estrutura aí com todos vocês. Ok? É isso. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, clique aí no sininho para você receber todas as notificações. E até a próxima quinta-feira, aqui no canal Imparável, às 19 horas, toda quinta, um testemunho novo para você. Até a próxima. Valeu, Fique com Deus. Tchau, tchau.